Muito bom dia a todos. Bom dia, isso mesmo, graças a Deus, estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Bom dia também a quem nos acompanha pelas mídias digitais. Sejamos bem-vindos e vamos assim já iniciar os trabalhos com os nossos avisos. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Vamos fazer isso agora, antes do início da palestra. Hoje nós temos como prato do dia pães recheados. Nós temos com frango com catupiry, calabresa com queijo e escarola. No final dos trabalhos, na saída, quem quiser adquirir, é um pão caseiro, fresquinho, feito aqui mesmo no Paz e Amor em Jesus. Os trabalhos de hoje vai transcorrer da seguinte maneira: leitura da mensagem com a Patrícia, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Tatiana, prece inicial, Vandercy, vibrações gerais dos passes e das águas com a Ana Maria e a prece final com o Ricardo. Hoje o tema da palestra é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Quem vai palestrar para nós é Adilson Zanardi, um amigo, companheiro aqui da casa, trabalhador de vários outros trabalhos. Um bom trabalho a todos nós, sigamos mentalizando a Jesus. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Bom dia. Mensagem. O Espírito da Verdade, capítulo 45, Cólera. Pelo Espírito de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. A cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações. 1. Não resolve, agrava. 2. Não resgata, complica. 3. Não ilumina, escurece. 4. Não reúne, separa. 5. Não ajuda, prejudica. 6. Não equilibra, desajusta. 7. Não reconforta, envenena. 8. Não favorece, dificulta. 9. Não abençoa, maldiz. 10. Não edifica, destrói. Evite a cólera como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. Mas, se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade, o socorro providencial de uma laringite. Bom dia. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. O ódio. Fénelon, Bordeaux, 1861. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratai, sobretudo, de amar os que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis tornar o vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar o que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso, precisamente, o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Deus existe e pune, nesta e na outra vida, os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Bom dia. Vamos fechando os nossos olhos, acerenando os nossos corações, sentindo o pulsar do coração e nos ajeitando levemente nos bancos, elevando o nosso pensamento até Ti, Senhor, nosso Pai querido, e estamos hoje aqui para agradecer a vida, agradecer essa manhã de domingo, onde estamos aqui para aprendermos um pouquinho mais
pelas palavras do nosso amigo, que vai ser iluminado com toda certeza, e que alguma palavra, algum pensamento da conversa dele conosco hoje aqui, que possamos levar semana adentro. E agradecendo sempre, lembrando dos momentos desta manhã durante a nossa semana. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, e que assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos. Que Jesus nos envolva na sua paz. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai. Estudando o Evangelho, nós aprendemos que Jesus era conhecedor de toda aquela situação, da prática que já existia, da prática que Moisés trouxe, e ele introduz, então, o amor para dar continuidade a todas aquelas práticas que existiam. Então, ele trouxe para nós já um passo, uma evolução da época para até nós. E hoje, nós podemos entender que, naquele tempo, o olho por olho, dente por dente, Jesus nos traz que, eu, porém, vos digo, resistam ao mal que lhes queiram fazer. Se alguém bater em sua face direita, apresenta-lhe a outra. Se pedirem tua túnica, dê o manto. Se pedirem para caminhar contigo 1 quilômetro, caminhe 2. Esses são os ensinamentos que Jesus nos traz. E a gente entende, ou procura entender hoje, no seguinte, da necessidade que nós temos, do esforço que nós temos no dever de amar. Ele fala primeiro em amar os amigos, né, o próximo, mas agora ele fala amar os inimigos, fazer o bem às pessoas que os perseguem. Ou seja, ele diz para nós o seguinte, combata o mal com o bem. Então nós temos que fazer aquilo que nos faz mal, devolver o bem. E o Espiritismo, a doutrina, a nossa doutrina, o Evangelho que nós seguimos, nos traz também, assim, os caminhos que nós temos, que podemos usar para fazer isso, para ter, amar esse nosso próximo e principalmente, e mais difícil, amar os nossos inimigos. Se o amor é o princípio da caridade, amar os inimigos é um passo a mais que isso. É superior a essa virtude de amar ao próximo. É um combate, sem dúvida, muito intenso do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Então nós temos, amar os nossos inimigos, esse caminho que é o Evangelho. Mas tem um ponto que é muito interessante, que a gente tem que entender, que nós precisamos entender os nossos sentimentos. Aqueles sentimentos que nos guiam para nossas atitudes, para os nossos comportamentos. Então, nós vamos imaginar o seguinte, que diante de um amigo, amar um amigo, ou diante de um inimigo, nós não vamos ter os mesmos comportamentos que nós temos. O comportamento que nós temos diante de um amigo é diferente do comportamento que nós temos diferente de um inimigo. E Jesus sabia disso e nos disse o recado. Então, nós não temos a mesma ternura diante de um amigo com um inimigo. Diante de um amigo, poxa, a gente abre um sorriso facilmente. A gente fala livremente. A gente se sente bem, se sente em paz, se sente seguro. A gente pode se equivocar. E às vezes a gente até provoca algumas situações para que o nosso amigo nos retorne, para a gente saber se nós estamos no caminho certo. A gente expõe aquilo que nós queremos, aquilo que nós estamos pensando, livremente. Mas diante do inimigo a gente não consegue fazer isso. Diante de um inimigo ou diante de um desafeto, nós não conseguimos fazer dessa mesma maneira. Nós nos sentimos, primeiro, nos nossos pensamentos. Se nós encontramos com um inimigo, primeiro, um desafeto, a primeira coisa que nós pensamos é assim, e agora, o que eu faço?
Como que eu vou me comportar? Qual vai ser meu comportamento diante dele? O que pensar? O que eu vou fazer? E aí a gente percebe que, dentro dos nossos próprios pensamentos, a gente muda nosso estado físico também. Nós começamos a ficar mais tenso. A gente começa a enrijecer os músculos. O nosso comportamento muda. A gente não tem a mesma relação com eles do que quando nós temos com os amigos. Mas a gente pensa do seguinte, e o Evangelho diz o que Jesus nos passa, né? O que nós fazemos nessa situação? Bom, o caminho que eles nos orientam, que é orientado, é pensar no bem, orar para aquela pessoa, pensar que ela possa fazer e caminhar por um caminho melhor. A gente pensar o bem para o outro, desejar o bem para ele. Aí a gente pergunta, é fácil fazer isso? É a mensagem que Jesus nos diz. Faça isso, pense. E a gente hoje pode pensar, é difícil fazer isso? Sim, é difícil. No estágio que nós estamos, é difícil pensar dessa maneira. De querer para um desafeto, querer o bem para ele. Querer que ele siga em paz. Mas é isso que nós temos que fazer. Seja ele que a gente goste ou não, a gente não entenda ou não. É este o caminho que Jesus nos orientou. Então, a gente entende que é o caminho correto. Mas agora, como fazer isso? Como que eu vou começar a vibrar por alguém? Iniciando. Quando nós encontramos com um desafeto, que a gente pense, ou se nós temos em mente agora um desafeto, que a gente vibre por ele, que ele consiga seguir o caminho dele em paz. Porque ele seguindo em paz, a gente também fica em paz. Eu me desvencilho dessa amarra. Eu quero, para ele, que eu amar ele, eu quero que ele siga o caminho dele, que ele seja feliz no caminho dele, que ele não seja um empecilho que possa barrar o meu caminho. E que eu não seja um empecilho que barre o caminho dele. Essa é a prática do amor que Jesus pede para nós. Não é fácil, nós sabemos que não é fácil fazer isso. Nós estamos aprendendo. Mas é assim que nós temos que fazer. Nós temos que começar, porque é dando um passo que a gente consegue. E nós sabemos que nós temos inimigos? Sim, sabemos. Por quê? Nós somos assim, nós sabemos que nós temos várias encarnações. Estamos aqui hoje, nesse mundo de provas e expiações, né? Estamos aqui. Se nós estamos aqui é para fazer reparos, se é reparos é porque nós cometemos equívocos. Se nós cometemos equívocos, nós estamos aqui e nós temos que agradecer essa oportunidade que nós temos aqui. Então nós temos que, às vezes, agradecer até aos nossos próprios inimigos, que é aquele que vai nos orientar, aquele que nos vai fazer aprender, aquele que nos vai fazer com que a gente repare e siga em frente, com um passo melhor a cada dia. Então, nós temos que trabalhar as nossas tendências, sabendo que nós temos, principalmente, nós temos vícios, que nós temos defeitos e que nós temos que nos corrigir. Então, isso é a parte que talvez seja fundamental para nós, é ter o autoconhecimento. Procurar dentro de nós, com nós mesmos, sincero conosco, quais são nossos vícios, ou quais são os meus vícios, aquilo que eu tenho que mudar, aquilo que me direciona no meu comportamento e nas minhas atitudes. Por que eu faço isso, por que eu faço aquilo? Então, nós temos que trabalhar dentro de nós. E quando nós olhamos para dentro de nós, quando a gente vai fazer o nosso nosso autoconhecimento, a nossa autoavaliação, a gente vai perguntar assim, quem são nossos inimigos? Temos inimigos? A gente pode até dizer assim, puxa, eu tenho uma vida tranquila, eu não tenho inimigos, parece que eu não tenho inimigos nenhum. Será? Nós sabemos que nossas vivências, nós criamos várias situações. Nós vivemos, temos nossos equívocos e trazemos. Muitas das vezes a gente nem sabe que a gente criou algum entrave para alguém, a gente criou algumas coisas para algumas pessoas que se sentiram mal com aquilo que nós fizemos, mas a gente tem alguém que é considerado nosso inimigo. Então, essa pluralidade dessas existências, sem dúvida nós criamos situações, sem dúvida nós criamos alguns inimigos.
E se a gente for lembrar, a gente está falando isso do passado, de vidas que a gente, né, teve, que a gente, pelo que nossos estudos, a gente entende que nós tivemos, mas nossa própria vida aqui, nossa própria encarnação, quantos que nós criamos de dificuldades? Né? Quantas vezes nós criamos algumas situações e que nós nos embaraçamos e nós criamos um desafeto. Nem vamos chamar de inimigos, vamos criar, assim, no termo, criamos alguns desafetos. E a gente aprende isso, se a gente for olhar até dentro, nós carregamos algumas situações, algumas dificuldades que nós criamos. É só a gente olhar para a nossa família, porque tem pessoas que a gente muito sabe e fala assim, faz tempo que eu não falo com aquele meu amigo, por quê? Aquele parente, porque um dia lá no passado eu discuti com ele e a gente nunca mais conversou. E se você olhar hoje pelo conhecimento, pelo grau, né, que nós temos hoje de entendimento, a gente vai perguntar assim, mas por que eu briguei com ele? Por que eu discuti com ele? Por que eu criei nele assim, um desafeto? Porque são situações que nós criamos lá no passado, talvez com o nosso grau de entendimento daquela época, nós criamos aquilo. Mas também tem um problema que nós paramos, talvez, nessa questão, talvez a gente pare no tempo. A gente começa a refletir, eu briguei por uma coisa, uma brincadeira, com alguma coisa que eu queria, um desafeto, por uma coisa tão fútil. E se a gente for pensar na nossa vida, muitas vezes a gente faz isso, até hoje a gente faz isso, a gente entra numa situação de algumas discussões, de uma criação de um desafeto, por uma coisa tão fútil, uma coisa tão simples, tão passageira, mas a gente dá muito valor àquilo naquele momento. E a gente cria dificuldades. E por que a gente cria essas dificuldades? Porque muitas das vezes a gente não quer dar o braço a torcer de falar, poxa, eu cometi um equívoco. Né? Mas a gente prefere, pelo orgulho, deixar isso correr. Eu não vou dar meu braço a torcer. Se ele não falou também, eu também não. Se ele não vir pedir desculpa, eu também não desculpo. E a gente cria esse desafeto e carrega isso para o resto da vida. E a gente pergunta hoje, mas para quê? E por que eu faço isso? Né? Então, a gente não entende. Mas esse não entender que eu acho que é importante. Porque é um momento da reflexão. É um momento que fala assim, puxa, eu discuti com alguém de forma tão desnecessária. Eu aprendi que, então, que a gente faz, a gente não precisa fazer isso. A gente aprende que hoje, quando eu discutir, a gente fala assim, poxa, eu vou discutir, eu vou ter que parar. Então, a gente tem que aprender que, assim que a gente fizer alguma dificuldade, Jesus recomenda, reconcilia-te com teu inimigo enquanto você estiver encarnado. Então, para que a gente não leve isso muito para frente, porque se a gente traz do passado, hoje nós cometemos que tivemos alguma coisa, algum desafeto, que a gente tem alguma discussão, que a gente não queira, né, refazer alguma coisa, pense no seguinte, vamos refazer hoje, porque senão a gente sabe já do que os estudos que nós temos, amanhã nós vamos estar que encontrar com ele novamente, em algum lugar, em algum momento, para se refazer disso. Então, refazemos já, né? Já que nós entendemos que é assim, vamos dar margem para que a gente perca esse nosso orgulho, esse nosso egoísmo, e vamos lá conversar. Não levar isso para que se torne um inimigo lá na frente. E o inimigo lá na frente, a gente pode falar hoje que a gente traz alguns inimigos que são os inimigos desencarnados. A gente traz eles, estão junto conosco sempre. Por quê? Nós sempre deixamos, talvez, de lado a gente pelo nosso desprezo, pelo nosso ódio. Nós cometemos algumas coisas com alguns daqueles da nossa caminhada lá no passado. E eles estão até aí hoje, procurando alguma coisa de se refazer. E nós trazemos isso. A gente quer entrar no momento de falar assim, temos o desencarnado, e depois eles estejam junto conosco, são aqueles que nós vamos falar dos nossos obsessores. Eles estão presentes. E a gente faz o quê? A gente vem, como os nossos bons espíritas, vamos para casa, a casa espírita, fazemos os nossos tratamentos, nos sentimos muito bem, mas aí volta um novo caminho. O que acontece quando nós saímos daqui para fora? A gente vem, muda a nossa sintonia, mas quando saímos, a nossa sintonia volta ao normal. Volta ao mesmo e continuamos no mesmo caminho, tendo das obsessões. Quando nós entramos aqui, hoje nós estamos aqui, a sintonia nossa muda completamente. E isso é bom, é ótimo. É isso que realmente a gente vem buscar. A gente vem buscar essa paz, essa tranquilidade, essa harmonia dentro de nós mesmos. A reflexão, é o momento que a gente faz algumas reflexões. E é isso que a gente vem buscar, para que a gente se sinta melhor. Mas a gente sabe que nós temos que fazer isso lá fora. Nós sabemos disso também. Então a gente tem que ser
Assim como Jesus pede o esforço nosso, esse é um esforço para que a gente se mantenha na mesma sintonia lá fora. Para que a gente não seja dominado pelos nossos sentimentos. Aqueles sentimentos que nos forçam. Aqueles sentimentos que fazem com que a gente entre por um caminho meio tortuoso. Então nós estamos aqui nesta busca. Nós tivemos um passado, presente e vamos ter o futuro. Então o que nós sabemos? Nós sabemos que lá atrás nós criamos alguns inimigos. Eles estão vivendo conosco aqui hoje, nós estamos passando com eles, fazendo os nossos reparos. Que ótimos que nós temos essa oportunidade, que possamos entender isso e com muita tolerância estar junto com eles. Mas o mais importante, além de fazer isso, é olhar para frente. O que nós estamos fazendo para que a gente não crie mais desafetos? Porque senão nós vamos entrar num ciclo. A gente sabe que teve, a gente repara, mas a gente se descuida e continua gerando mais desafetos que lá na frente nós vamos ter que fazer reparar. Gente, assim nós não caminhamos, né? Mas caminhamos sim, por melhor, porque nós hoje já somos melhores do que nós éramos lá no passado. Nós sabemos hoje dessas situações. A gente sabe, aprende e entende. A gente talvez tenha muita dificuldade, e temos sim, é de colocar isso em prática. Mas a gente tem um ponto que é muito importante, que é a nossa consciência, que faz com que a gente reflita. Porque cada vez que a gente comete algum ato falho, a nossa consciência nos cobra. E isso também é o bom. A gente fala assim, não sou perfeito, eu ainda continuo fazendo algo errado. Continuo cometendo o equívoco. Mas eu estou percebendo de imediato que esse equívoco tem que ser reparado. E quando a gente fala, se tenho inimigos, né? Temos inimigos. A gente falou que nós temos inimigos encarnados e inimigos desencarnados. Mas talvez a gente tenha alguns inimigos que são esses que dificultam a nossa caminhada. Aqueles que tiram a nossa tranquilidade. Aqueles inimigos que nos tiram a harmonia. São aqueles inimigos interiores. É a nossa inveja, a nossa maledicência, a nossa raiva, o nosso rancor, a nossa tristeza, o nosso medo, a nossa insegurança. Esses sentimentos é que são, às vezes, os nossos maiores inimigos. São esses que a gente tem que procurar. Quando eu digo, nós falamos do autoconhecimento, é esses inimigos que nós temos que identificar. Saber que nós temos isso. Sabemos que eles estão conosco e trabalhar para que a gente consiga estar em paz com dominar esses nossos sentimentos. Um deles é a raiva. Todos nós sentimos raiva. Intensidade maior ou menor, todos nós sentimos raiva. É de nós não estamos ainda naquela paz interior que a gente não consegue. Talvez algum dia sim, às vezes a gente fala assim, hoje eu estou tão tranquilo que ninguém vai me tirar. E você ouve tantos impropérios, um montão de coisa, você fica tranquilo. Mas não é o nosso estado normal, vamos pensar assim, não é o nosso estado normal. Né? Então vamos ser conscientes, vamos fazer a nossa autoavaliação. Eu ainda sinto raiva. E uma coisa que eu aprendi, às vezes, numa frase de uns estudos que eu entendi, e assim, eu achei muito interessante, que ele falava assim, você tem o direito de ter raiva, você só não pode ser cruel. E aí é que entra a grande dificuldade nossa. Eu tenho raiva, mas eu não posso transferir essa raiva para o outro e ser cruel com o outro. Aí sim eu vou estar criando um grande inimigo. Então, essa crueldade que a gente tem que trabalhar. Se a gente, pelo menos, trabalha a crueldade, já estamos num caminho. Vamos trabalhar a raiva, né? Nos preparando para que a gente não sinta isso. Preparando-se para que a gente tenha paciência e tolerância para controlar essa raiva. A gente tem a raiva, e muitas das vezes a gente vê isso, assim, a gente vê no dia a dia. Às vezes a gente quer pregar grandes exemplos para fazer as coisas, mas os pequenos exemplos estão aí no dia a dia. Né? O quanto a gente se desgasta, quanto a gente fica de raiva quando nós estamos em qualquer lugar público atendente, numa loja, num banco, alguma coisa de assistência médica. Que a gente chegue lá e fala assim, eu quero ser atendido, o sistema caiu. Aí você fica tanto contente, você bate palma, né? Aí você fala assim, poxa, pode acontecer, mas justo comigo vai acontecer tudo isso. Pronto, já deixou dominar pela raiva. Você estava tão tranquilo, tão sossegado.
Eu estava adiantado. Aquela assim, você estava tão adiantado, vim aqui no banco para ir rapidinho, pronto, o sistema caiu. Já me atrasou, já complicou minha vida, já fica. Você já desequilibrou, você já perdeu a harmonia. E às vezes a gente entra nessa de raiva, e aí entra a sequência. A gente permanece com essa raiva. E a gente fica com raiva de algumas coisas, de algumas situações, de algumas pessoas, de algo que fez, e a gente leva essa raiva, e fica curtindo essa raiva por algum período. Né? Como eu disse, a gente tem a raiva, bom, que a raiva seja rápida, né? Que ela seja aquela... Porque a raiva é externar aquele nosso descontentamento com aquela situação. É isso que é a raiva. Nós não concordamos com aquela situação, que aquela situação pode estar nos afetando de alguma maneira. Está mexendo comigo. Então eu externo algum sentimento. Um sentimento de defesa ou um sentimento de ataque. Né? Então, isso é a nossa raiva, que nossa externação dos nossos sentimentos. E como a gente externa isso, a gente tem que pensar, isso afeta o outro. E às vezes a gente é agredido por uma intolerância, por uma ofensa, e a gente leva isso para frente. A gente fica ali, né? Sabe aquela história quando a gente chuta o canto do móvel e dói o dedinho? Aí é legal, aí a gente dói o dedinho. Aí você fica pensando, puxa, legal, dói o dedinho. Aí nos dias seguintes você fala, dói o dedinho. Aí no quarto dia dói o dedinho. Pô, a dor vai passar. Mas você fica adulando o dedinho. Nossa, eu chutei. Isso toma conta do quê? Toma conta do nosso pensamento. Toma conta do nosso corpo físico. E o que eu quero chegar é o seguinte, da raiva nós passamos para o ódio. Assim, é um salto. Se a gente não se cuidar, a gente passa para o ódio. E quando a gente entra no ódio, novamente, é uma raiva mais intensa. E aquele gente perde os controles. E aí a gente perde o controle por quê? Porque a gente começa a perder tempo em pensar só naquele problema. E aí a gente começa o quê? Ter dor de estômago, a gente começa a ter dores, afeta o nosso corpo físico. Veja bem, então a gente sai de uma raiva que já nos desequilibra, porque quando a gente tem a raiva, a adrenalina já sobe, já ficamos ali. Se a gente permanece com ela, vem o ódio. Se a gente permanece ainda muito mais tempo com isso, e a gente pensa no seguinte, eu vou revidar, eu quero que aquela pessoa sofra aquilo que eu estou sofrendo. Pronto, vingança. Já estou trabalhando. Já estava me ocupando tempo no ódio, agora estou me ocupando que eu tenho que fazer um programa de como fazer com que ela sofra também. Então, já fica tomando mais o meu tempo. E eu já ali na minha angústia de que eu quero revidar aquilo. Veja bem o caminho que nós seguimos. E aí a gente volta ao ensinamento de Jesus, que ele disse o seguinte, quando te ofenderam, dê a outra face. E aí a gente vai entender por que Jesus disse isso. Porque ele já sabia do caminho. Gente, você vai ficar com raiva, você vai ficar com ódio. Aí você vai trabalhar a vingança. Dá a face, logo de cara, você corta todo esse ciclo, que você só vai sofrer. Você vai sofrer mentalmente, espiritualmente, vai sofrer fisicamente, vai criar um inimigo. Então, veja bem, quando a gente fez todo esse ciclo, é só atender o que Jesus disse, que ele já sabia. É um pai que sabe, já vivenciou, já sabe todo o nosso caminho. Reconcilia-te com quem está no caminho. Então, quando sentir-se ofendido, dê outra face. Para que a gente não entre em todo esse sistema. E que a gente possa, então, pensando nisso, pensando no nosso autoconhecimento, que a gente possa cuidar desses nossos sentimentos, cuidar desses nossos inimigos internos, trabalhar. E, sinceramente, conosco mesmo, identificar, esse é meu inimigo que eu quero trabalhar mesmo, porque esse me prejudica. Então, que a gente possa sempre estar ciente dessas recomendações que o Mestre nos deu. Caminhar com aqueles que estão ao nosso lado. Que seja um, que fazemos dois. Que possamos fazer o nosso esforço de que amar ao próximo é querer o bem para ele também. É querer que ele siga em paz, que a gente siga em paz. Que ele tenha paz e que nós tenhamos a paz. Então, que todos nós possamos ter a paz hoje, a paz do Mestre Jesus, sair em paz, levar a paz a quem estiver junto conosco. Que o Mestre Jesus nos abençoe e que fiquemos com a paz desse grande Mestre. Que assim seja. Grato pela atenção.
Pronto? Então vamos fechando os nossos olhos, para que a gente não se distraia com o que está acontecendo ao nosso redor. Vamos nos acomodando em nossos lugares, para que o médium possa passar à nossa frente. E elevando o nosso pensamento a Jesus, vamos neste momento iniciar o passe. Essas energias que vêm do plano espiritual serão transmitidas a nós através do médium que está à nossa frente, e vamos pedindo que a espiritualidade nos envolva. Ela sabe daquilo que precisamos sempre. E quando vimos a esta casa de paz e amor, aqui entramos, os amigos espirituais nos envolvem em nossos pedidos, em nossas orações. Que essas energias sejam transmitidas a nós pelo alto da nossa cabeça, nosso coronário, onde estão os nossos pensamentos, e essas energias descem ao nosso rosto, onde temos os nossos olhos, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, que a nossa boca sempre consiga transmitir palavras de paz, de esperança, de harmonia, de envolvimento. Vai descendo a nossa garganta, onde muitas vezes proferimos palavras não tão boas. Vai descendo ao nosso coração, simbolicamente, o órgão da emoção, do afeto, do amor. Essas mesmas energias vão ao nosso centro gástrico, nosso abdômen, onde temos tantos órgãos, e cada um agora peça um motivo de cura para algum órgão que não esteja se sentindo tão bem. Essas energias descem ainda ao nosso centro esplênico, vão descendo as nossas pernas, nossas pernas que nos levam a caminhos que muitas vezes precisamos perceber se estamos caminhando na direção certa. Essas energias sobem pelas nossas pernas, vão até a nossa coluna, nossa viga mestria, onde muitas vezes sentimos o peso das pressões, o peso de responsabilidades, e percebamos que não precisamos carregar um peso que não é nosso. Essas energias amorosas sobem novamente à nossa cabeça, fechando esse ciclo de energias, e imaginemos uma luz verde de cura, uma luz que nos envolve a todos. Vamos agora elevando o nosso pensamento às pessoas de nossa família que possam estar precisando dessa mesma energia que aqui recebemos. Pessoas de nossas famílias que encontram-se em dificuldades. E vamos pedindo não só pela nossa família, mas por nós mesmos, porque nós precisamos do envolvimento espiritual, do envolvimento de nossa família, a fim de que conseguimos sempre nos tornarmos pessoas melhores. Vamos pedindo que essas mesmas equipes espirituais aqui presentes envolvam as pessoas que hoje estão necessitadas de alimento, estão necessitadas de saúde. Essas energias que envolvam os países em guerra, onde há tanta fome, onde há tanta tristeza. Que Maria Santíssima envolva esses familiares que perdem a vida nas guerras, que perdem a vida nas drogas, no alcoolismo, e que os envolva a todos, lembrando também
Que Maria Santíssima envolva aqueles que partiram antes da hora, aqueles que optaram a tirar a própria vida. Que as servas de Maria os envolvam com muito amor e carinho, a eles e os familiares que aqui ficaram. Vamos pedindo também por todos aqueles que estão doentes, em clínicas, em hospitais, hospitais gerais, hospitais psiquiátricos, aqueles que estão doentes em casa, aqueles que não têm condições de se tratar, que as equipes médicas do plano espiritual os envolva a todos, e envolva aqueles encarnados que podem, de alguma forma, favorecer essas pessoas. Vamos pedindo pela nossa cidade, pelo nosso estado, nosso país, que todos os amigos espirituais aqui presentes possam envolver os governantes a fim de facilitar a vida dessas pessoas, principalmente os mais necessitados, que envolve o poder, a vontade, a boa vontade, para que o nosso país seja a pátria do Evangelho. Aqui nós podemos pedir, rezar por nós e por todas as pessoas que nos envolvem. Assim também pedimos pela nossa Casa de Paz e Amor, esta casa que nos recebe, nos acolhe, essa casa que ajuda tantas pessoas através do alimento, através da cura espiritual, através de profissões que aqui são ensinadas para as pessoas mais assistidas. Essa Casa de Paz e Amor que envolve as crianças, os jovens, para que possam ser pessoas do bem, para que possam ser pessoas que transmitam sempre a palavra de Jesus. E nós aqui sigamos as palavras de Jesus. Nós temos o Evangelho, que é o nosso manual de vida. Então sigamos os ensinamentos de Jesus para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, para que possamos ajudar aqueles que precisam, e muitas vezes apenas de uma palavra, apenas de um abraço, apenas de um ensinamento que nós temos e muitas vezes não conseguimos passar. Então vamos sempre ter o Evangelho em nós, em nosso coração, em nossa mesa de cabeceira, para que possamos sempre nos tornar pessoas melhores. Vamos pedindo pelas nossas outras duas casas, além do Paz e Amor, Crepade, Caspage, são casas que atendem a pessoas tão necessitadas de tudo, de problemas principalmente que afetam o seu corpo físico, mental, e que nós nem imaginemos. Que essas casas sejam sempre envolvidas pela espiritualidade amiga e de bons amigos encarnados que ajudam tanto esta casa quanto as outras a serem sustentadas. Vamos também pedindo pelas urnas que estão lá fora, os nomes de pessoas que colocamos, encarnadas, desencarnadas, que os desencarnados recebam todas as energias amorosas e as nossas melhores intenções, assim como na urna dos encarnados, que todos aqueles nomes e pedidos que aqui fizemos possam ser abençoados, e assim todas essas pessoas receberão muito mais do que até aqui nós temos. E agora vamos pedindo pela fluidificação das nossas águas, a garrafa que aqui trouxemos, o nosso filtro que está em casa. Peçamos que a espiritualidade amiga possa colocar os fluidos necessários através das correntes médicas de Bezerra de Menezes, dos índios, dos psiquistas, dos pretos velhos. Todos são espíritos envolvidos com a cura daquilo que aqui viemos buscar. Então, que nessas águas sejam colocados esses fluidos,
e tomemos essa água como um remédio, ou junto ao nosso remédio que precisamos tomar, para que o efeito seja muito melhor. Então agradecemos, Jesus, a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de vir a esta casa de paz e amor que nos recebe, que nos acolhe, e que possamos sempre pensar que o amor nos envolve, o cuidar do outro nos envolve, e como foi dito na palestra de hoje, tenhamos o nosso coração aberto para tirarmos as nossas deficiências morais, o nosso egoísmo, a nossa raiva, a cólera, e assim, com certeza, nos tornaremos pessoas melhores. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E assim vamos finalizando esse trabalho, agradecidos por essa oportunidade da palavra de Jesus através do Evangelho, que possamos, Senhor, seguir o nosso caminho, iluminados pelo Teu amor, pela Tua luz. Que nesta semana, Senhor, possamos refletir sobre tudo aquilo que aqui aprendemos, que possamos colocar em prática, que a Tua luz, então, ilumine os nossos caminhos e que possamos seguir em paz, Senhor, com Tua luz, com o Teu amor e com o Teu amparo. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, um ótimo domingo. Vamos pedindo, por favor, a todos os médiuns, atenção, permaneçam aqui no salão para a nossa reunião. Muito paz e amor em Jesus.